Marte, também conhecido como o planeta vermelho, é um dos corpos celestes mais fascinantes do nosso sistema solar. Localizado a uma distância média de cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra, Marte tem atraído a atenção dos cientistas e entusiastas da exploração espacial há décadas. O mistério das linhas de Marte refere-se a um fenômeno intrigante observado na superfície do planeta vermelho. Durante o verão marciano, linhas escuras começam a aparecer em algumas encostas íngremes, estendendo-se por centenas de metros. Essas linhas geralmente se ramificam e se estendem ao longo do tempo, mas desaparecem durante o inverno marciano. Existem várias teorias para explicar a origem dessas linhas, mas nenhuma foi conclusivamente confirmada até o momento. É importante ressaltar que o estudo dessas linhas ainda está em andamento, e mais pesquisas são necessárias para confirmar as causas exatas. Além disso, as missões espaciais em curso, como a Mars Reconnaissance Orbiter e a Mars Express, continuam a coletar dados e imagens de alta resolução para investigar essas características misteriosas. O mistério das linhas de Marte é um fascinante enigma científico que desperta grande interesse, pois pode fornecer insights importantes sobre a história geológica e a possibilidade de vida passada ou presente em Marte. Os vulcões gigantes em Marte são algumas das características mais impressionantes do planeta vermelho. Marte abriga o maior vulcão conhecido do Sistema Solar, chamado Monte Olimpo, que é uma maravilha geológica em termos de tamanho e altura. Com aproximadamente 27 quilômetros de altura, o Monte Olimpo se eleva sobre a superfície marciana, tornando-se quase 3 vezes mais alto que o Monte Everest, o pico mais alto da Terra. Sua largura é estimada em cerca de 600 quilômetros. O vulcão é caracterizado por uma ampla caldeira no topo, com uma série de crateras menores. O Monte Olimpo é um escudo vulcânico, formado por múltiplas erupções de lava fluida que se acumularam ao longo de milhões de anos. A presença de vulcões gigantes em Marte indica uma atividade vulcânica significativa no passado. Eles se formaram como resultado da atividade tectônica do planeta, onde a crosta marciana foi rachada e permitiu a ascensão do magma em direção à superfície. A falta de placas tectônicas em Marte permitiu que os vulcões crescessem por longos períodos, acumulando camadas de lava e formando as enormes estruturas vulcânicas que vemos hoje. Apesar de sua aparência imponente, os vulcões em Marte foram parcialmente erodidos pelo vento e por processos erosivos ao longo do tempo. As características suaves e arredondadas dos flancos dos vulcões são o resultado da erosão causada pela ação do vento e, possivelmente, pelo escoamento de água no passado. Embora os vulcões gigantes de Marte sejam considerados dormentes há milhões de anos, há evidências de atividade vulcânica mais recente no planeta. Erupções vulcânicas menores foram identificadas em Marte, com depósitos de lava e cinzas espalhados em torno de algumas das crateras vulcânicas mais jovens. Essas erupções mais recentes indicam que a atividade vulcânica em Marte pode não estar completamente extinta. O estudo dos vulcões gigantes em Marte fornece informações valiosas sobre a história geológica do planeta, bem como sobre processos vulcânicos em outros corpos planetários. A presença dessas estruturas vulcânicas colossais destaca a natureza dinâmica e fascinante do nosso sistema solar. Os gelos subterrâneos em Marte são uma descoberta significativa que pode ter implicações importantes para futuras missões de exploração e até mesmo para a possível colonização do planeta vermelho. Estudos e evidências coletadas por missões espaciais indicam a presença de grandes depósitos de gelo abaixo da superfície marciana, principalmente nas regiões polares norte e sul do planeta. Esses depósitos de gelo estão enterrados sob camadas de solo e detritos, protegendo-os da exposição direta à atmosfera marciana. Os gelos subterrâneos em Marte são compostos principalmente de água congelada, mas também podem conter outras substâncias, como dióxido de carbono congelado, gelo seco e sais minerais. A presença desses elementos pode afetar a capacidade de uso do gelo para futuras missões espaciais. Os gelos subterrâneos são recursos extremamente valiosos para a exploração espacial humana. Eles podem fornecer água potável para astronautas, serem convertidos em oxigênio para a respiração e até mesmo em combustível para foguetes.
Além disso, a água é essencial para o suporte à vida e pode ser usada para a produção de alimentos e para a criação de habitats sustentáveis. A obtenção dos gelos subterrâneos em Marte apresenta desafios técnicos e científicos. A perfuração de camadas espessas de solo e detritos para acessar os depósitos de gelo requer tecnologia avançada. Além disso, é importante estudar a composição e a pureza do gelo para garantir que ele seja seguro para consumo humano. A análise dos gelos subterrâneos em Marte pode fornecer insights sobre a história climática do planeta, bem como sobre a presença de vida passada ou presente. Os gelos subterrâneos também podem servir como uma forma de proteção contra a radiação prejudicial presente na superfície de Marte. Missões tripuladas poderiam utilizar cavernas ou estruturas subterrâneas formadas pelo gelo como abrigos seguros contra a radiação cósmica e solar. A pesquisa contínua e a investigação detalhada desses depósitos de gelo são essenciais para entender melhor o potencial que eles representam para a exploração espacial humana em Marte. O mistério das esferas em Marte refere-se a uma descoberta intrigante feita pela sonda Opportunity em 2004. Enquanto explorava a superfície marciana, o rover detectou pequenas esferas escuras dispersas pelo solo. Essas esferas têm aproximadamente o tamanho de uma bola de gude e são compostas principalmente de hematita, um mineral rico em ferro. A presença das esferas de hematita em Marte levanta questões sobre como elas se formaram e qual foi o processo geológico envolvido. Uma das teorias sugere que as esferas de hematita se formaram por meio da ação da água no passado de Marte. Acredita-se que, quando Marte tinha um clima mais úmido, a água líquida poderia ter interagido com as rochas contendo ferro, resultando na formação dessas esferas. A formação das esferas de hematita é semelhante ao processo de concreção encontrado na Terra, onde minerais se acumulam em torno de um núcleo central para formar uma esfera. Essa teoria sugere que a água desempenhou um papel fundamental na precipitação dos minerais ao redor de núcleos de sementes, como pequenos grãos de areia ou minerais. Outra teoria propõe que as esferas de hematita foram formadas por processos eólicos, onde partículas finas de poeira e areia foram sopradas pelo vento e se acumularam em torno de núcleos de sementes, formando as esferas. A descoberta dessas esferas de hematita é significativa porque fornece evidências adicionais de que a água líquida existiu em Marte em algum momento passado. A presença de água é um elemento-chave para a possibilidade de existência de vida no planeta. Desde a descoberta inicial das esferas de hematita, outras missões e rovers, como o Curiosity e o Perseverance, têm continuado a investigar essas características em Marte. Isso inclui análises mais detalhadas das esferas, bem como a busca por outras formas de evidência de água e vida no planeta. Embora o mistério das esferas ainda não tenha sido totalmente resolvido, sua descoberta destaca a importância da exploração espacial para revelar segredos sobre a história geológica e a possibilidade de vida passada em Marte. O estudo contínuo dessas esferas e de outros elementos intrigantes do planeta vermelho pode levar a novas descobertas emocionantes no futuro. A Grande Tempestade em Marte é um evento atmosférico marcante que ocorre periodicamente no planeta vermelho. Essas tempestades são conhecidas por serem enormes, cobrindo vastas áreas e durando semanas ou até meses. A Grande Tempestade é caracterizada por uma nuvem de poeira espessa e densa que se espalha pela atmosfera marciana. A tempestade pode começar como uma pequena perturbação local e, em seguida, se expandir rapidamente, cobrindo áreas extensas. A poeira na atmosfera bloqueia a luz solar e causa uma redução significativa na luz solar que atinge a superfície de Marte. Elas podem se intensificar rapidamente, apresentando ventos fortes e levantando grandes quantidades de poeira. Essas tempestades são caracterizadas por uma rápida expansão horizontal, cobrindo vastas áreas do planeta. A origem das grandes tempestades ainda não é completamente compreendida, mas acredita-se que elas sejam impulsionadas por fatores como variações sazonais na atmosfera marciana, mudanças na temperatura e pressão atmosférica, bem como a influência de ventos locais e globais. As grandes tempestades em Marte têm impacto direto nas missões espaciais que operam na superfície do planeta. A densa nuvem de poeira pode afetar a capacidade dos painéis solares das sondas e rovers em coletar energia solar, o que leva a uma redução significativa da atividade dos equipamentos durante o período da tempestade.
A visibilidade também é prejudicada, dificultando a navegação e a captura de imagens. As grandes tempestades em Marte são eventos fascinantes que demonstram a natureza dinâmica e imprevisível da atmosfera marciana. O estudo dessas tempestades é fundamental para ampliar nosso conhecimento sobre o clima de Marte e seu impacto nas missões espaciais futuras. Existem muitas outras descobertas fascinantes feitas em Marte, e outras que ainda serão feitas. Deixe seu like e se inscreva no canal para ver outras dessas descobertas. Veja também nossos outros vídeos e até a próxima!